Vamos abrindo nossas Bíblias, como eu falei, na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 6. Nós vamos meditar, meus irmãos, nos versículos 1 a 10 dessa epístola. Gálatas, capítulo 6, versículos 1 a 10, vão ser o foco aqui da nossa reflexão. Nesse momento inicial, vamos meditar apenas no versículo 1, mas permaneça com a sua Bíblia aberta, enquanto nós teremos tempo para olhar para cada um dos versículos desse texto. Gálatas, capítulo 6, versículo 1 diz assim: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura. Aqui em Gálatas, Paulo vem argumentando com os cristãos da igreja da Galácia sobre a importância de entendermos que a nossa salvação é pela graça, não pelas obras, não por um cumprimento da lei. Apenas Cristo cumpriu a lei de uma maneira suficiente para trazer salvação. A nossa salvação não é por causa desse cumprimento, porque nós já falhamos nele. A salvação é por causa do cumprimento de Cristo. Somos salvos por crer que Cristo cumpriu a lei em nosso lugar e nos declara como justos aos olhos do Pai. E é nesse sentido que Paulo constrói toda essa epístola, e no versículo 5, ele vai falar então da consequência da vida de alguém que foi salvo. Ele fala que a pessoa que foi salva, ela é cheia do Espírito, ela vive conforme o fruto do Espírito e não segundo as obras da carne. Se você olhar aí para o capítulo 5, você vai ver lá por volta do versículo 16 um título semelhante ao que se encontra aqui na minha Bíblia, as obras da carne e o fruto do Espírito. Paulo então descreve ali quais são as obras da carne e depois fala qual é o fruto do Espírito e todas as suas características. E é interessante nós pensarmos sobre o que Paulo está falando ali, porque ele vai dizer que o fruto do Espírito tem como suas características o amor, a alegria, a paz, a paciência, a bondade, fidelidade, a humildade, a mansidão, o domínio próprio. Todas essas coisas são uma maneira de Paulo descrever a natureza de alguém que foi salvo, alguém cheio do Espírito. E agora, Paulo vai passar a falar aqui a respeito de como vive alguém que é cheio do Espírito, que tem essa natureza cheia do Espírito. E é interessante que quando nós falamos de alguém cheio do Espírito, alguém espiritual, é muito comum a gente ouvir as pessoas pensarem em coisas mais miraculosas, coisas espirituais, não é? Então, alguém cheio do Espírito, para cristãos de muitas outras igrejas, é alguém capaz de orar e Deus responder com curas, com milagres, com sinais. É alguém que tem facilidade para se arrepiar no meio de um culto ouvindo músicas. Afinal, para muitas pessoas, ser espiritual e estar cheio do Espírito é simplesmente isso. É uma emoção aflorada. Mas o que é que Paulo, o que é que a Escritura vai nos dizer sobre o que é ser espiritual? Eu lembro aqui de uma história de um pastor numa igreja em Nova York, que ao terminar o sermão, recebeu uma mulher ali que era membro de sua igreja, e essa mulher chegou para ele e disse: pastor, foi muito bom, mas nós precisamos ver mais sinais e maravilhas. Não vimos sinais e maravilhas o suficiente. E aí esse pastor olhou para a mulher e disse: minha senhora, está vendo aquela outra mulher lá naquela distância ali? Ela acabou de ser despejada de seu apartamento junto com seus filhos. Eu consideraria um grande sinal e maravilha se a senhora pudesse pegá-la para morar com a senhora durante uns 3 meses, enquanto ela se organiza para conseguir um apartamento para ela e seus filhos. Esse homem, esse pastor, mostrou que não há nada de errado em você querer ver sinais e maravilhas, mas não menospreze que alguém cheio do Espírito é alguém cheio de obras de caridade, de amor e de serviço, de cuidado. Esse texto aqui, em especial, vai nos mostrar isso. Depois de falar sobre a natureza de alguém
que foi salvo, que tem o Espírito Santo. Agora Paulo vai falar de como é a vida dessa pessoa. E Paulo não vai focar em dizer que essa pessoa é um santo milagreiro. Não vai falar que essa pessoa faz sinais e maravilhas e coisas incríveis. Paulo vai destacar que um cristão cheio do Espírito é alguém que ama o seu próximo, é alguém que cuida dos seus irmãos. E aqui nesse texto nós vamos aprender que um cristão deve cuidar dos seus irmãos. Se um cristão é um verdadeiro cristão, ele é cheio do Espírito. E cheio do Espírito, então, ele deve cuidar dos seus irmãos. E Paulo vai descrever um pouco sobre que tipo de cuidado é esse, como é que nós cristãos podemos cuidar dos nossos irmãos. E a primeira coisa que ele vai dizer é que nós devemos cuidar dos nossos irmãos com maturidade espiritual. Com maturidade espiritual. Veja aí o versículo 1 novamente. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura. É interessante como Paulo vai usar aqui uma linguagem de família, e ele enfatiza isso. Irmãos é como ele se dirige a esses cristãos da Galácia. Porque Paulo sabe que uma vez tendo sido adotados pelo Pai Celeste para vivermos como seus filhos, não somos filhos únicos. E não é que nós simplesmente tenhamos ao perfeito e grande irmão Jesus como nosso irmão. Sim, nós temos, mas não é por isso que nós não somos filhos únicos. É porque além desse irmão perfeito, nós temos vários outros irmãos imperfeitos como nós somos. Nós somos uma família, e Paulo destaca isso aqui. E ele vai falar de como deve ser uma família cheia de pessoas que, apesar de seus pecados, estão cheias do Espírito Santo. Ele vai falar aqui, se alguém for surpreendido em alguma falta. Então perceba, essa família tem pessoas espirituais, essa família tem pessoas guiadas pelo Espírito, mas nenhuma delas é perfeita como o perfeito irmão Jesus. Elas podem pecar. Não devem, mas elas às vezes pecam. E ele vai falar, olha, se alguém for surpreendido em alguma falta, e falta aqui nesse contexto de tentações e lutas, você pode entender como pecado, o que Paulo está abordando aqui é a ideia de alguém que não vigiou o suficiente, que não se atentou às suas tentações e que acabou se enredando por elas e pecando contra o Senhor. E Paulo vai dizer, olha, se você percebe algum de seus irmãos pecando contra o Senhor, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa. Corrijam essa pessoa. Restaurar aqui tem essa ideia de corrigir, de restaurá-la ao caminho, ao seu estado correto, ou seja, de corrigir o rumo dela. E Paulo está dizendo que um cristão, então, deve cuidar dos seus irmãos com maturidade espiritual, porque ele espera que quem vive nessa família, com os seus irmãos, seja alguém que tenha maturidade para conseguir reconhecer quando o outro peca e também a capacidade para ajudar essa pessoa a vencer os seus pecados e a voltar aos caminhos do Senhor. Agora perceba, ao contrário do que muitos dizem, não são apenas alguns cristãos que têm o Espírito Santo. São todos. Todo cristão tem o Espírito Santo. Não confunda, não estou dizendo todo aquele que se diz cristão, não estou dizendo todo aquele que está na igreja, eu estou falando todo aquele que verdadeiramente é cristão. Se a pessoa verdadeiramente acredita em Deus, acredita em Cristo, acredita no Evangelho, essa pessoa tem o Espírito Santo da promessa, que a sela, que a guarda, que transforma o coração dela, que faz com que ela frutifique em toda boa obra. Toda pessoa, todo cristão tem o Espírito. Alguns tentam dizer, não, quem tem o Espírito Santo só são alguns que foram batizados com o Espírito. E para essas pessoas, ser batizado com o Espírito é falar em supostas línguas estranhas.
Mas não é isso que a palavra diz. A palavra deixa claro que todo cristão tem o Espírito Santo e foi batizado com esse Espírito. Lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós, todos os ouvintes de Paulo, todos os cristãos ali, foi dado de beber de um só Espírito. Se você é um verdadeiro cristão, você só é cristão porque o Espírito habita em você, porque o Espírito transformou o seu coração, porque o Espírito lhe deu entendimento para entender as coisas espirituais. Porque sem Espírito, o homem natural não consegue compreender as coisas de Deus, porque elas lhe parecem loucura. Se você entende o Evangelho e crê no Evangelho, é porque o Espírito está em você, e assim é com todo cristão. Mas isso não anula que existem cristãos mais maduros espiritualmente e outros menos maduros. Ainda assim, nós vemos pelo contexto da Escritura que todo cristão, não só os mais espirituais, tem o dever de ajudar os seus irmãos. Olha o que é que nós vemos lá em Mateus 18. Mateus 18, um texto muito conhecido que nós já falamos diversas vezes aqui, vai falar sobre a importância de que se nós percebermos o nosso irmão pecando, nós paremos o que estamos fazendo e nós nos dirijamos a esse irmão e tentemos corrigi-lo, discipliná-lo em amor, para que ele volte aos caminhos. Isso não é uma coisa apenas para pastores, seminaristas, mas isso é para todo cristão. Mateus 18 é um texto que se refere a todo cristão. A Escritura nos mostra que todo cristão, em algum sentido, tem essa ordem de ajudar os seus irmãos, e ajudar os seus irmãos, inclusive, a vencer os seus pecados. Mas, como eu falei, nem todos são maduros espiritualmente. Alguns ainda são como crianças na fé. Alguns acabam agindo como hipócritas. Porque Paulo está falando aqui sobre essa imagem de ser espiritual, conectando com o que ele falou nos versículos anteriores. E olha o versículo 25 do capítulo 5. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Todo esse texto aqui é um contraste que Paulo fala entre o viver segundo as obras da carne, ou seja, se entregando ao pecado, e viver cheio do Espírito, ou seja, de acordo com a vontade de Deus. E Paulo vai destacar aqui que alguém, então, espiritual, é alguém que busca viver segundo a vontade de Deus, e ao invés de andar em hipocrisia, se dedicando às obras da carne e a pecados, mas ainda assim corrigindo outros que estão fazendo o mesmo. Então perceba, quando nós falamos um pouco sobre o Sermão do Monte e a necessidade de julgarmos e corrigirmos os nossos irmãos, nós destacamos que nós não precisamos ser perfeitos para fazer isso. Jesus nos deu a ordem de corrigir os nossos irmãos e discipliná-los, mesmo sabendo que nós não seríamos perfeitos. Então você não tem que ser perfeito para ser capaz de corrigir o seu irmão. Mas você também não deve ser hipócrita, de viver entregue a pecado e querer corrigir o seu irmão. O que é que você deve fazer então? Quando você vê o seu irmão pecando, corrija o seu irmão. Se você não está praticando aquele pecado, vá lá e ajude o seu irmão mostrando para ele como vencer aquele pecado. E se você está praticando aquele pecado, abandone aquele pecado e vá lá e ajude seu irmão a lutar contra ele junto com você. Então aqui nós vemos que todo cristão tem que ajudar o outro e ele tem que fazer isso com maturidade espiritual. Por quê? Porque, independente de se existem cristãos mais ou menos maduros, a verdade é que o Senhor quer que todos nós cresçamos espiritualmente. O Senhor quer que todos nós cresçamos no pleno conhecimento da sua vontade, da sua palavra. Todo cristão precisa ser um leitor da palavra, lê-la diariamente, meditar no que ela diz, ler ela de ponta a ponta, de Gênesis a Apocalipse, várias vezes na vida. Isso é para todo cristão. Quantas vezes você já leu a Bíblia inteira? Quanto tempo você se diz cristão?
Como está a sua maturidade espiritual? É por isso, sabendo dessa importância de crescermos no conhecimento da sua palavra, que o Senhor sempre destacou que o seu povo perece por falta de conhecimento. O povo perece porque não conhece a palavra, não conhece o Evangelho, não conhece os caminhos de salvação e os caminhos que nos aproximam de Deus. É por isso que o autor aos Hebreus vai criticar os cristãos que permanecem como crianças na fé, dizendo: a esse respeito temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Pois quando já deviam ser mestres... Então perceba, o autor aos Hebreus está escrevendo para vários cristãos, ele está escrevendo para pastores e seminaristas, para vários cristãos. E ele diz: quando vocês já deviam ser mestres, ou seja, ele está dizendo que espera que todo cristão, em algum grau, se torne um mestre da palavra. Ele cresça no conhecimento da palavra para conseguir ensiná-la a outros e fazer discípulos. Porque todo cristão é um discipulador ou é um impostor. E não há como você fazer discípulos se você mesmo não é um discípulo que tem maturidade espiritual e conhecimento da palavra para instruir outros a fazer o mesmo. E então ele vai dizer: olha, quando vocês já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Está chamando de bebês na fé. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. O autor aos Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, critica todo cristão que se mantém como uma criança na fé, sabendo digerir no máximo aquela papinha espiritual, sem avançar no conhecimento do Evangelho. Quantos anos você está na igreja, o quanto você cresceu no conhecimento de Deus, e o quanto você continua como uma criança engateando que não conhece a palavra. O Senhor espera que você cresça em maturidade espiritual, que você cresça no conhecimento da sua palavra, e então que você seja um praticante. Como nós ouvimos nos sermões anteriores, não adianta também você saber, mas não praticar, ser um ouvinte, mas não um praticante. Você tem que praticar. E é tanto que o autor aos Hebreus vai dizer aqui, olha, para que por meio da prática vocês tenham as suas faculdades exercitadas e cresçam. Então o primeiro passo é saber o que fazer. Mas esse passo também não resolve nada se você não pratica. Todo cristão tem que crescer no pleno conhecimento da vontade de Deus e se tornar um praticante cada dia mais parecido com Cristo. Esse amadurecimento espiritual não é só para mim, não é só para o pastor, é para você, é para todos vocês aqui. Como está a sua maturidade espiritual? O quanto você tem crescido na fé, num relacionamento com o Senhor, se enchido do Espírito, crescendo no conhecimento da palavra, desde que você se disse pela primeira vez um cristão. Olha só o que aqui Paulo vai dizer lá no capítulo 4 de Efésios. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado,
pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para edificação de si mesmo em amor. O que é que esse texto está ensinando? Que Deus deu mestres, pregadores para ensinarem a palavra, para que todos cresçam, sejam mais parecidos com o perfeito varão que é Jesus, o Senhor, e que eles sejam mais firmes, não como crianças, enganados facilmente, ludibriados, mas conhecedores da palavra para discernirem o que é o bem e o que é o mal, crescendo em maturidade espiritual. Como você tem crescido? Todo cristão é chamado a crescer nessa maturidade espiritual, porque todo cristão tem que viver em um relacionamento com o Senhor. E quanto mais cheio do Espírito você tiver, melhor será o seu relacionamento com o Senhor. E quanto mais cheio do Espírito você tiver, mais você vai conseguir cumprir o que esse texto está mandando. Ser alguém espiritual, ou seja, maduro espiritualmente, cheio do Espírito, que vive segundo a vontade do Senhor, ainda que com suas falhas, mas para conseguir ajudar os seus irmãos. Eu sempre falo aqui da necessidade de que nós precisamos de mais ajuda nessa igreja. E nós precisamos mais pessoas ensinando, conduzindo, pastoreando. Mas isso não é somente uma coisa para pastor. Todo membro tem que pastorear, todo membro tem que cuidar, todo membro tem que servir o outro. Só que não adianta também você dizer, eis-me aqui, se você não buscar se capacitar. Olha o que é que esse texto enfatiza: maturidade espiritual. Então sim, arregace suas mangas e diga, eis-me aqui. Mas que o seu eis-me aqui seja em primeiro lugar, uma afirmação de eis-me aqui, buscando me capacitar mais, para dizer, eis-me aqui, quando eu estiver mais pronto a servir. Vá servindo com o que você já tem, mas busque crescer em maturidade espiritual para ser ainda mais útil no reino de Deus. E você que é membro dessa igreja, ainda mais útil no reino de Deus, nessa esfera pequenininha que é essa igreja, essa comunidade. Deus colocou você aqui para que você cresça em maturidade espiritual e ajude os seus irmãos. Então, em primeiro lugar, esse texto nos ensina que nós devemos ajudar os nossos irmãos com maturidade espiritual. Em segundo lugar, que nós devemos fazer isso com correção gentil, corrigindo gentilmente. Se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem, ou seja, corrijam essa pessoa com espírito de brandura. Brandura. A palavra brandura aqui tem a ver com a mansidão, que é fruto do Espírito que Paulo descreveu anteriormente. Essa mansidão envolve essa gentileza de alguém que não é rude, que não chega na voadora, sabe? Mas que com amor, com cuidado, corrige. O que Paulo está falando aqui é que um cristão não deve ser aquele que fica tentando condenar os outros. Você está em pecado, você está em pecado, você está em pecado. Um cristão é aquele que chega e diz, meu irmão, você está pecando. Você está pecando contra o Senhor, e isso é triste. Abandone esse pecado. E no Senhor experimente do perdão. Se arrependa. Um cristão corrige. Ele não passa a mão. Ele não finge que não viu o pecado do irmão. Ele não desobedece Jesus, que mandou, quando ele visse o irmão pecando, ir lá e conversar com ele. Porque isso é desobediência. Você vê seu irmão pecando e você não vai até lá falar com ele, você está desobedecendo Jesus. Você tem que ir. Mas como você vai? Você vai com amor. Não para condenar o irmão, mas para ajudar o irmão. Você quer ajudar o seu irmão a ser restaurado ao caminho, a voltar aos caminhos, a andar conforme a vontade de Deus. E você vai lá então com esse tipo de gentileza e cuida dos seus irmãos e demonstra amor aos seus irmãos. E é por isso que esse texto vai dizer aqui, versículo 2: levem as cargas uns dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Ou seja, como é que nós devemos cuidar dos nossos irmãos? Em primeiro lugar,
com maturidade espiritual. Em segundo lugar, com uma correção gentil. Em terceiro lugar, com suporte solidário. Olha só, levem as cargas uns dos outros e estarão, assim, cumprindo a lei de Cristo. Você que é espiritual, você que é um cristão, que tem o Espírito, ou seja, todo cristão, você deve ajudar os seus irmãos. E você deve fazer isso com gentileza. E você deve fazer isso com suporte solidário. Sendo solidário às lutas do irmão, reconhecendo essas lutas dele e sendo um suporte, um braço ali forte para ajudá-lo a não ser vencido pelas lutas e as tentações que o cercam. Cargas aqui tem a ver justamente não com pesos literais, não é no sentido de ajude seus irmãos a carregar as compras para casa, mas é no sentido de ajude seus irmãos com as lutas, com as dificuldades que eles têm contra o pecado. Perceba que esse contexto todo está falando da luta contra o pecado. O versículo 1 começa dizendo, olha, se você viu o seu irmão pecando, vá lá e o ajude. Levar as cargas aqui, então, é ajudar os irmãos a vencer as suas tentações, ajudar os irmãos nas suas lutas. E para isso você tem que ser solidário, empático. Você tem que ser capaz de reconhecer as lutas do seu irmão, se importar com elas, e ir lá e ajudar o seu irmão. E você percebe como uma coisa está ligada à outra? Para fazer isso, você tem que crescer em maturidade espiritual. E você tem que fazer isso com amor, com gentileza, com cuidado. Aqui, então, nós vemos que ao fazer isso, ao cuidarmos uns dos outros, ao nos importarmos uns com os outros, estamos cumprindo Mateus 18, o que Jesus nos mandou. Jesus disse, olha, se você vê seu irmão pecando, vá lá e advirta-o. De novo, não como uma sentença de estar condenado, não como vou dizer à igreja, mas no sentido de, meu irmão, volte aos caminhos onde há vida, alegria e salvação. Não se distancie do Senhor, que é aquilo de mais precioso que existe. Volte aos caminhos. E ao fazer isso, você cumpre não só Mateus 18, você cumpre a Escritura. Paulo vai dizer que ao fazer isso, quando nós levamos as cargas uns dos outros, ajudamos uns aos outros em nossas lutas, em nossas dificuldades, em nossas tentações, nós estamos cumprindo a lei de Cristo. Sabe qual é a lei de Cristo? Sabe o que é que Cristo espera de você? Que você ajude seus irmãos a permanecerem no caminho estreito, no caminho apertado, seguindo conforme a vontade de Deus. E que você então seja capaz de reconhecer as lutas dos seus irmãos e fazer isso. Se você não for solidário, não se importar com o seu irmão, você não vai fazer isso. Você nem vai saber que ele está lutando. Por isso a importância de você ser alguém que se importa com o seu irmão. Você tem buscado conhecer as pessoas aqui? Saber quais são as lutas delas? Você tem orado por elas? Para saber o que é que elas precisam? E então ajudar essas pessoas, pela graça do Senhor, não porque você é melhor do que elas, mas pela graça do Senhor, a vencer esses pecados? É isso que Jesus espera de você, é assim que você vai cumprir a lei dele e vai agradá-lo. Não cumprir a lei dele para ser salvo, mas porque foi salvo, cumprir a lei em agradecimento. Deus espera que você cresça em maturidade espiritual e com gentileza corrija os seus irmãos, apresentando um suporte solidário, não só dizendo, ei, volta, mas indo lá, levantando o irmão que caiu no pecado, colocando o peso dele aqui junto com você e carregando esse irmão no caminho. O irmão está fraco, o irmão pecou, você vai lá e você o ajuda a se levantar. Usa a força que você não tem em si mesmo, mas que Deus lhe deu, para ir lá e ajudar o seu irmão a voltar a caminhar. É isso que é o cumprimento da lei. Como nós lemos aqui mais cedo, no momento de confissão de pecados. Romanos 13, versículo 8. Não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros. Pois quem ama o próximo, cumpre a lei.
Se você ama o seu próximo, se importa com ele, o serve, ajuda ele, você está cumprindo a lei. Pois esses mandamentos, não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice, qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nesta palavra: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o cumprimento da lei é o amor. Você quer cumprir a lei para agradecer aquele que o salvou? Um verdadeiro cristão quer. Ele tem esse desejo de agradar o seu Senhor. Ele entende que a vida é para Cristo, viver a Cristo. Ele vive para Cristo, não conforme a vontade dele, mas com a vontade de Cristo. E como é que ele faz isso? Às vezes as pessoas perguntam: Saulo, mas qual é a vontade de Deus para a minha vida? Primeiro, leia a Bíblia para você saber que a vontade de Deus para a sua vida é servir. Servir os seus irmãos, amar os seus irmãos, servir ao Senhor, cumprindo a vontade dele e glorificando ao nome dele. Você faz isso, e aí sim, você está cumprindo o que Deus espera de você. Você está amando seus irmãos. Então, esse texto já nos ensinou que um verdadeiro cristão, alguém cheio do Espírito, ele ajuda os seus irmãos. Ele faz isso com maturidade espiritual, com correção gentil e com um suporte solidário. Mas em quarto lugar, ele faz isso também com uma autoanálise humilde. Um autoexame cuidadoso e humilde. Olha o versículo 3. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Mas que cada um examine o que está fazendo, e então terá motivo de gloriar-se, unicamente em si e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Paulo nos lembra aqui mais uma vez que não devemos olhar apenas para a luta dos nossos irmãos. Não adianta também. Não estamos no papel de vigias. Nós estamos no papel de ajudantes no caminho. Então nós olhamos para a vida dos nossos irmãos porque nós temos o interesse em ajudá-lo. Mas não adianta a gente fazer isso se nós mesmos nos desviarmos do caminho. Até porque se nós nos desviarmos do caminho, como seremos capazes de ver quando o nosso irmão se desviar também para ajudá-lo? Nós precisamos ter uma autoanálise, o cuidado de lembrar das nossas próprias tentações. Paulo está falando: olha, ajude os seus irmãos a lidar com as tentações deles, mas não esqueça que você também é pecador, que você também é tentado ao pecado, que você também pode cair. É por isso que primeiro ele falou lá no versículo 1, e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Paulo sabe, olha, ajude os seus irmãos que pecaram, com brandura, com gentileza, mas não esqueçam que vocês também podem ser tentados. Paulo não espera que nós cheguemos lá nos nossos irmãos como se fôssemos super-homens, Hércules, poderosos salvadores. Cheguei aqui para salvá-lo, meu irmão. Deixa eu apresentar como é que você vive perfeitamente para a glória de Deus. Só fazer o que eu faço aqui. Não é essa posição arrogante. É uma posição humilde de: meu irmão, eu também já caí, eu também já me desviei muitas vezes, mas me ajudaram, o Senhor usou servos para me ajudar, o Senhor me alcançou, e eu estou aqui pela graça do Senhor para lhe ajudar também. É lembrar que nós também podemos cair nas mesmas tentações que os nossos irmãos. Isso aqui me lembra uma história a respeito da qual eu já li uma vez, sobre a candidatura à presidência, lá em 1988, nos Estados Unidos, em que houve um grande debate, como sempre há, né? Se vocês olharem para os debates que nós temos na política brasileira, ou mesmo que acabou de passar aí na política americana, sempre é uma coisa muito complicada ali no meio político, muito tentando derrubar o outro, né? Ao invés de suportar e ajudar o outro, é tentando derrubar o outro. E em um desses debates presidenciais, um dos políticos foi lá e tentou atacar muito o oponente ali, porque ele não valorizava a mulher corretamente.
E aquilo ficou marcado. Só que aí o que é que o outro fez? Entrou no modo vingança, né? E começou uma saga para tentar encontrar algum podre do político que fez essa primeira crítica. Então o político A culpou o B por ele não dar o devido valor às mulheres, e agora o B queria a vingança, tentando achar um problema para derrubar o político A. E ele achou. Aquele político que estava aqui criticando o outro foi aparecer num barco com uma jovenzinha muito bonita e atraente, que, pasmem, não era a esposa dele. Não era a esposa dele. Isso foi o suficiente para derrubar a campanha política daquele homem, que poderia inclusive ter ganhado, e ter feito com que ele tivesse que abandonar a corrida eleitoral. Isso também lembra uma história de um evangelista, um homem bem famoso no meio cristão, que caiu em pecado, ele adulterou, e um outro pastor fez críticas muito fortes a ele, sabe? Chegou lá e disse, isso é um absurdo, é um pecado horrendo. E meus irmãos, é mesmo. Mas a maneira que aquele homem estava falando era uma maneira sem misericórdia, era só condenatória. E falando, jamais isso aconteceria comigo, porque nós temos que andar segundo a vontade do Senhor. E sim, nós temos que andar segundo a vontade do Senhor, mas essa atitude arrogante do jamais aconteceria comigo é complicada. Tanto que foi mesmo. Pouco tempo depois, esse mesmo homem que tinha feito essas condenações foi descoberto num caso antigo já de adultério. Ou seja, ele já estava adulterando enquanto estava condenando com essa veemência o outro ali. Isso nos lembra o que a Escritura nos diz. Quando nós olhamos para a palavra, nós vemos que nosso caminho não é de soberba. Nosso caminho não é de que somos superiores. Aqui nós vemos que nós devemos tomar cuidado para não nos entregarmos aos pecados, não desagradarmos o Senhor, e que nós também somos tentados a isso. É por isso que lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12, está escrito: aquele que pensa que está em pé, veja que não caia. Você não deve olhar para os pecados dos seus irmãos como, eu jamais faria isso. Eu jamais. A própria Escritura nos lembra aqui da humildade de perceber, olha, você que está em pé, tome cuidado. Não é porque você está vendo seu irmão que tropeçou e caiu, que significa que você também não cai. Você pode cair. Então tenha uma atitude humilde, cuidadosa. Isso não significa que, então todo mundo peca, pastor, nós não temos como condenar os irmãos, ajudar os irmãos nisso, porque todos pecamos. Não dá para vencer as tentações? Dá sim. O mesmo versículo, mesmo texto que eu acabei de ler, de 1 Coríntios, se no versículo 12 diz isso, no versículo 13 diz assim: não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês possam suportar. Então, sim, nós temos que tomar cuidado, fazer uma autoanálise cuidadosa e humilde. Mas isso não significa que devemos, então, dizer, não dá para vencer o pecado. Dá sim, porque não é pelas suas próprias forças, é pela de Deus. É Jesus que capacita você. Então, confiado na força dEle, orando a Ele por capacitação, vença as tentações. Por isso que o próprio Jesus nos ensinou a orar, pedindo que o Senhor nos livre das tentações. Ore assim, lute contra as tentações e ajude os seus irmãos nas lutas deles contra as tentações. Como Paulo vai dizer em 2 Coríntios 13:5, examinem-se para ver se realmente estão na fé, provem a si mesmos, ou não reconhecem que Jesus Cristo está em vocês, a não ser que já tenham sido reprovados. A Bíblia nos chama a essa autoanálise, esse autoexame. Nós devemos constantemente olharmos e ver como está a nossa vida diante do Senhor. E então, pela graça dEle, a capacitação dEle, buscarmos mais e mais
andar conforme a vontade desse Deus. Por fim, meus irmãos, em quinto lugar, esse texto vai nos mostrar que um cristão, alguém cheio do Espírito, deve ajudar com os seus irmãos com compartilhamento generoso. Compartilhamento generoso. Versículo 6 diz assim: mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Paulo vai falar aqui da importância do cristão ser generoso em todo tipo de prática do bem, tanto nas doações como no serviço, tanto especificamente no cuidado daqueles que têm ensinado a eles, como de todas as pessoas, especialmente os da família da fé. E ele começa aqui enfatizando a importância de nós cuidarmos materialmente dos que nos ensinam espiritualmente. Esse versículo diz, olha, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. É a ideia de você compartilhar sustento com aquele que está ensinando. No contexto aqui, com os presbíteros, ou seja, com os pastores, aqueles que estavam cuidando. Paulo está lembrando a igreja da Galácia de que ela precisava cuidar de seus pastores, precisava fazer isso. E em dia com vários falsos mestres, aproveitadores, pilantras, que realmente se aproveitam da boa fé das pessoas, para enganá-las, para lucrar em cima delas, é sempre um assunto delicado falar disso. Parece que queremos nós também fazer a mesma coisa. Mas não é porque tem pessoas ali deturpando a palavra de Deus, que nós também vamos deturpar indo para o outro extremo e anular que a palavra enfatiza sim, que os cristãos devem cuidar das necessidades daqueles que os ensinam. E isso não é algo que nós vemos somente aqui. Lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 6, nós vemos mais a respeito disso. Abra comigo sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 6. Primeira Coríntios, capítulo 9, versículo 6 diz assim: ou será que somente eu e Barnabé temos de trabalhar para viver? Quem é que vai à guerra com as suas próprias custas? As suas próprias custas. Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Será que eu digo isso apenas como homem? Não é verdade que a lei também o diz? Porque na lei de Moisés está escrito: não amarre a boca do boi quando ele pisa o trigo. Por acaso Deus está se preocupando com bois? Será que não é certamente por nossa causa que ele está dizendo isso? É claro que é por nossa causa que isso está escrito. Pois quem lavra deve fazê-lo com a esperança, e o que colhe deve fazê-lo na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós semeamos entre vocês coisas espirituais, será muito recolhermos de vocês bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vocês, não temos nós em maior medida? Entretanto, não fizemos uso desse direito. Pelo contrário, suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Vocês não sabem que os que prestam serviços sagrados se alimentam do próprio templo? E os que servem ao altar participam do que é oferecido ao altar? Assim também, o Senhor ordenou aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Apesar de Paulo não ter feito uso tão grande dos recursos das igrejas para seu sustento, ele era enfático e repetitivo em enfatizar, em dizer que os pastores precisavam ser cuidados pelas suas igrejas, que os presbíteros, pastores ali, precisavam ser cuidados em suas necessidades. E é claro, uma coisa também que nós temos que lembrar é que Paulo não é exatamente um pastor, ele era um missionário plantador. Ele plantava a igreja e ia embora. Agora, aqueles que ficavam ali cuidando da igreja no dia a dia, ele enfatiza: cuidem desses, cuidem desses. E meus irmãos, isso é um assunto que, como eu falei, é muito delicado.
Eu lembro que no começo, inclusive, eu tive vergonha de falar sobre isso. Eu cheguei até mesmo a pensar em não aceitar da igreja absolutamente nada que me fosse oferecido. Mas conversando com outros pastores, com outros amigos, irmãos, crentes piedosos, que vocês devem conhecer, já terem ouvido pregações por aí na internet, eu percebi que se fizesse isso, eu estaria fazendo com que vocês deixassem de cumprir uma parte importante da palavra de Deus. Com que os membros deixassem de cumprir algo que é um dever, mas também algo que é um privilégio. Contribuir dessa maneira. O que nós vemos aqui, meus irmãos, é que o que nós cuidamos, quando nós cuidamos das necessidades dos nossos pastores, nós estamos cuidando das nossas próprias necessidades. E Paulo vai enfatizar isso em outro momento também. Lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17, está escrito: devem ser considerados merecedores de pagamento em dobro os presbíteros que presidem bem, especialmente os que se esforçam na pregação da palavra e no ensino. Pois a Escritura declara: não amordace o boi quando ele pisa o trigo. E ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Mais uma vez, Paulo enfatiza a mesma coisa aqui. Cuidem daqueles que têm ensinado vocês. Já são 3 textos diferentes sobre isso. Por que isso? Por que essa preocupação? É porque quando a igreja cuida das necessidades materiais dos pastores, dos seus líderes, eles podem deixar de se preocupar com isso e usar mais do seu tempo para se dedicar às necessidades espirituais da igreja. Convenhamos, isso é bem lógico. Se você não cuida das necessidades materiais do seu pastor, se a igreja não o ajuda financeiramente, o que é que ele vai ter que fazer? Ele tem que cuidar da sua família, certo? Ele não pode cuidar da igreja e deixar a sua família em casa com fome. Ele tem que trabalhar. Ele vai ter que trabalhar em outra coisa para trazer sustento para a sua família e então ele vai ter menos tempo para cuidar da igreja nas questões espirituais. Menos tempo para estudar, para pregar, menos tempo para fazer aconselhamentos, menos tempo para estar com as pessoas, menos tempo para pensar em maneiras de desenvolver o discipulado na igreja. Mas quando a igreja cuida bem das necessidades materiais do pastor, o que é que ele faz? Ele tem tempo para se dedicar mais exclusivamente ao cuidado da igreja. Isso é lógico. O melhor investimento que uma igreja faz em si mesmo é ela cuidar de um pastor que é fiel à palavra para que ele pregue a palavra. E de novo, não tem como não repetir. É um assunto delicado, ainda mais quando você fala e você é o pastor. Nesse momento eu queria estar pregando em uma outra igreja para não parecer que eu estou falando sobre mim mesmo. Mas nós não podemos esquecer o que a palavra diz. A palavra que está enfatizando. Se você não concorda com o que eu estou falando, me mostre na palavra. A palavra que tem que ser a guia. Não deixe que o que eu falo seja o seu guia. Olhe para a palavra. Mas quando nós vemos aqui essa importância, nós entendemos que Paulo quer que a igreja faça isso, para que aqueles que ensinam a igreja possam prepará-la, preparar cada um dos membros, para que eles cumpram tudo isso que ele está dizendo aqui, para que eles cresçam em maturidade espiritual, ouvindo boas pregações, sendo bem aconselhados, para que eles saibam um bom exemplo de como aconselhar com amor, com gentileza, corrigir com carinho, para que eles deem suporte solidário, para que eles façam todas essas coisas com muito cuidado. Só que, ainda que Paulo enfatize isso aqui, ele não vai falar somente nessa afirmação. Ele nos lembra de um outro princípio importante, que é outro que também é mal aproveitado, deturpado pelas igrejas, mas é bíblico. A lei da semeadura. A lei da semeadura. Olhe para o versículo 7. Não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. E quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Paulo está resgatando aqui esse princípio da semeadura. Um princípio que é revelado desde a antiga aliança e que permanece sendo enfatizado na nova. De que quanto mais nós plantamos, mais nós colhemos. E aqui nesse contexto, Paulo está falando, quanto mais você cuida, mais você é cuidado. Quanto mais você oferta, mais você recebe.
Paulo vai falar sobre isso em outro canto, 2 Coríntios 9, versículo 6. Guarde a referência para você olhar com calma depois. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E o que semeia com fartura, também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode tornar abundante em vocês toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra. O princípio da semeadura não é somente algo da antiga aliança, ele vale também para a nova. Quanto mais nós somos caridosos e ofertamos, mais nós recebemos. Só que, como eu sempre enfatizo quando a gente fala de algo semelhante aqui, isso não deve ser deturpado. Isso não deve ser visto como um investimento lucrativo mais do que bitcoins. Não é aquela coisa, então eu vou doar muito para receber mais e ser rico. Observe que o foco do texto é: tendo em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra. O que a Bíblia vai nos ensinar é que aqueles que são generosos, normalmente recebem do Senhor ainda mais, para que continuem sendo mais generosos. Afinal, o Senhor, que é o dono da obra, vai colocar os recursos nas mãos de pessoas que vão ser generosos para investir na obra, no cuidado com os irmãos. Então, ainda que muitos pastores tenham deturpado isso, enfatizando do tipo, oferte e você será rico, não esqueça do que o texto fala que é verdade. Seja generoso, pedindo ao Senhor que Ele lhe sustente, não para que você seja rico, mas para que você continue sendo útil na obra, sendo ainda mais generoso. O seu desejo tem que ser contribuição e não riqueza pessoal. E então, se Paulo enfatiza antes, especificamente os mestres, aqueles que instruem e ensinam, Paulo vai terminar aqui esse texto falando da importância de fazermos o bem a todos. Versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Paulo enfatiza aqui que um cristão deve ser alguém generoso em seu compartilhar. Tanto através de doações, ajudando os irmãos que passam necessidade, cuidando daqueles que o ensinam, ofertando na igreja, como através de serviço, é todo tipo de prática do bem. Não é só dando dinheiro que você serve à igreja, é arregaçando as mangas e servindo, é cuidando, é se inscrevendo nos ministérios e sendo útil ali, é participando da limpeza da igreja, é se capacitando para conseguir aconselhar mais uns aos outros, é visitando as pessoas para lidar com elas, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, ser um suporte solidário. Tudo isso são práticas do bem que nós devemos a todos os cristãos, mas não somente a eles, a todos. A Escritura vai nos mostrar que nós devemos fazer o bem a todos, e um grande exemplo dessa história é a do bom samaritano, que demonstra o cuidado de alguém pelo seu próximo, que não era tão próximo assim. Quem era o próximo? Perguntaram a Jesus. Jesus coloca o exemplo para uma audiência judaica, daquele grupo que era o mais odiado por eles, os samaritanos. O grupo de fora. E ele diz, olha, se vocês verem até mesmo esses ali, maus, sofrendo, vocês servem. Ele vai usar o exemplo do samaritano como alguém que faz isso com outras pessoas, que ajuda outras pessoas. E nós devemos também fazer isso. Devemos aprender com o exemplo até mesmo de quem não é dos nossos, e devemos cuidar até mesmo daqueles que não são dos nossos. Mas ele enfatiza também a importância de cuidarmos dos nossos. Ele fala, façam o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Nós temos que fazer o bem aos da família da fé. Nós temos que ajudar aqueles que fazem parte da nossa família de fé, que tem a mesma fé que nós temos. Por quê? Porque quando investimos em ajudar uns aos outros, nós estamos investindo no reino.
Nós estamos capacitando outros discípulos para que eles consigam fazer ainda mais discípulos. Estamos treinando outros para que eles treinem ainda mais outros, para que o Evangelho seja anunciado e pessoas sejam alcançadas. E em tudo isso, nós vemos a importância das boas obras. De novo, nós somos salvos por fazer boas obras? Não. Mas as boas obras demonstram a fé verdadeira. É por isso que Tiago diz, como nós constantemente meditamos quando falamos desse tema: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando do alimento diário, se um de vocês lhes disser, vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar, mas não lhe dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver boas obras, por si só está morta. E alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me essa fé sem as obras, e eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. Nós devemos ser abundantes em boas obras, fazendo bem a todos, principalmente os da família da fé. É assim que nós amamos os nossos irmãos. E não se engane, se você não ama os irmãos, você não ama a Deus. É o que o próprio João vai dizer em sua epístola. Se alguém disser, ama a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois alguém que não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o mandamento que dele temos é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Nós precisamos fazer o bem a todos. Então seja abundante em boas práticas. De maneira bem específica, como você pode viver isso no dia a dia? Como você pode crescer em maturidade espiritual para ajudar os seus irmãos? Leia a Bíblia diariamente. Cresça no conhecimento dela, leia ela várias vezes na sua vida, valorize o culto dominical, esteja com ouvidos atentos aos sermões, aprenda, tome notas, medite sobre isso na semana, leia bons livros de teologia e não seja apenas um ouvinte, mas um praticante de tudo que você está ouvindo. Ore, tenha uma vida com o Senhor, um relacionamento com o Senhor. Como você pode ajudar os seus irmãos com correção gentil? Corrigindo com amor, com paciência, querendo ajudar o irmão a voltar aos caminhos de Deus e não condená-lo e não afastá-lo. Como você pode ajudar os irmãos com suporte solidário? Buscando saber quem são os seus irmãos, o que eles precisam, entrando em contato com eles, conversando com eles, orando por eles, estando presente na vida deles, ajudando eles financeiramente, ajudando eles com serviço, ajudando eles nas lutas contra o pecado. Faça isso com autoanálise humilde. Como você pode ter uma autoanálise humilde? Não esqueça de refletir sobre sua vida. Não olhe demais para o próximo, esqueça de olhar para si mesmo e reconhecer os seus pecados. Crie a prática de terminar o dia refletindo sobre o que você fez, reconhecendo seus pecados, confessando ao Senhor, pedindo ao Senhor perdão, recebendo do Senhor perdão e com alegria, então, vivendo para a glória dEle. Como você pode ser generoso em bondade? Doe. Separe parte do seu orçamento para doar para as pessoas, para ajudar. Busque ser um bom ofertante na igreja, não para ter mais e ser rico, mas para contribuir com o reino. Não pense que dinheiro resolve tudo, mas dedique tempo, sua vida, serviço. Visite, esteja presente, seja abundante em toda a prática do bem, veja o que as pessoas precisam e haja. E acima de tudo, olhe para o grande mestre, olhe para Jesus. Jesus é o exemplo perfeito em tudo isso. Ele ajudou e ajudou mais do que ninguém. Ele ajudou com maturidade espiritual porque ele é o varão perfeito. A maturidade dele é aquela que é o nosso alvo. Nós estamos tentando nos conformar à imagem dele, orando ao Senhor que nos faça cada dia mais parecidos com ele, aquele que era cheio do Espírito, aquele que era cheio de boas obras, aquele que era firme na palavra e que não se deixava enganar nem pelas armadilhas de Satanás, mas que respondeu às tentações de Satanás com o que a palavra diz. Jesus ajudou com correção gentil, ele trazia amor, cuidado. Ele é o sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas, que sabe das nossas tentações,
que se colocou em nosso lugar, ainda que sem pecado. Ele nos entende e Ele nos corrige com amor, como um bom pastor, nos restaurando de volta ao caminho, trazendo as ovelhas de volta para o seu pasto. Ele é aquele que ajuda com suporte solidário, porque Ele ajudou os seus a suportarem as suas tentações. Ele, na verdade, é quem até hoje nos ajuda e nos sustenta. Se não fosse Jesus, nós não seríamos capazes de vencer o pecado, estaríamos condenados e perdidos, entregues às práticas do mal. Mas porque Jesus é não somente aquele que nos salva, mas aquele que nos santifica e nos capacita a viver em santidade, nós temos suporte, força, para vencer as tentações e continuar andando em seus caminhos. Ele é aquele que ajuda com autoanálise humilde, porque Ele mesmo sendo o próprio Deus, se fez servo, humilde. Ele nunca foi arrogante, mas Ele serviu, lavou pés. Ele nunca achou que um serviço estava abaixo dele, mesmo quando, se nós fôssemos colocar, estava e muito. Mas Ele serviu, Ele foi gracioso, bondoso, Ele deu exemplo de humildade e nos ensinou a seguir esse caminho. E Ele é aquele que ajuda com generosa bondade, porque Ele fez a maior de todas as expressões de bondade. Ele veio ao mundo, andou entre nós, compartilhou da sua sabedoria infinita, da verdade. Ele curou pessoas, Ele cuidou, esteve presente e Ele deu o maior de todos os tesouros para nós. Ele deu a si mesmo, Ele deu a sua própria vida, Ele se sacrificou para que nós tivéssemos vida. O Senhor Jesus é o exemplo perfeito de tudo isso. É aquele que a Escritura diz: pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Olhem para Jesus e sigam os passos dele, capacitados por Deus. Não é fácil viver isso que nós falamos aqui, mas não é pela sua força, é pela força de Deus. Ore ao Senhor, se aproxime dele, se apoie em seus braços e então viva ajudando os seus irmãos dessa maneira. Se você ainda não conhece o Senhor Jesus, você não terá força nem sequer para se levantar do chão dos seus pecados, que dirá para ajudar outros. Então, se você não conhece Jesus, clame por Ele. Ele é o primeiro que vem nos resgatar. E se você já está em Cristo, se abrace cada vez mais a Ele. E deixando o peso sobre Ele, que é todo-poderoso, caminhe com Ele, servindo aos seus irmãos. Que em tudo isso nós lembremos que é para a glória do nosso Deus que nós vivemos e que nós ajudamos os nossos irmãos. Oremos. Santo Deus, nós somos fracos e precisamos da Tua misericórdia e graça. Que o Senhor seja aquele que nos dê o suporte que precisamos. Que o Senhor nos alcance, que o Senhor nos salve de nós mesmos, nos encha do Teu Santo Espírito, nos faça crescer em maturidade espiritual, nos faça, Pai, amar e corrigir os irmãos com gentileza, com cuidado. Nos faça, Senhor, servir as pessoas com suporte solidário, dando apoio, estando ali presente. Nos faça, Senhor, ter uma autoanálise cuidadosa e humilde, não nos deixe ter uma imagem muito grande de nós mesmos, nem muito menos fecharmos os olhos para os nossos pecados, mas que os reconheçamos e os abandonemos. E nos faça generosos, em bondade, em graça, aprendendo com aquele que é o exemplo máximo de generosidade, nosso Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe em tudo isso, nos perdoe quando falhamos e nos conduza. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.